Fala galera da PunkFi, meu nome é Felipe e hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas diferenças entre relacionamentos lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, lembrando que as redes sociais e o site da PunkFi estão aqui na descrição. Então vamos lá saber aí o que tem de tão diferente em namorar lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Quando a gente está aí assistindo séries ou filmes, é muito comum que a gente repare algumas diferenças entre o tipo de namoro e relacionamento que a gente vê lá nos Estados Unidos com o que a gente tem aqui no Brasil. Inclusive, às vezes a gente fica até meio confuso em entender em que pé que tá aquele casal, se eles já são um casal, se eles não são um casal ainda. E isso acontece em boa parte porque é comum que a gente fique tentando conectar essa outra cultura com a cultura que a gente já conhece, que no caso é a brasileira. Então nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês algumas diferenças e algumas nomenclaturas aí em relação aos relacionamentos lá nos Estados Unidos para que vocês consigam entender melhor quando vocês verem esses casais a partir de agora. É muito importante lembrar que tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos existem centenas de milhões de pessoas e a gente não quer com esse vídeo generalizar todas essas pessoas. Pessoas vão se relacionar de formas diferentes, cada uma com o que faz sentido para ela, para aquele casal. Então o objetivo desse vídeo é só evidenciar aí algumas diferenças que a gente pode encontrar culturalmente no panorama geral entre os dois países. Avião passando. Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum que depois que a gente conheça alguém, a gente vá para um estágio de ficar com a pessoa. O que isso significa, basicamente, pra gente? Que a gente está saindo com essa pessoa, supõe-se que não tem um contexto de exclusividade, na maior parte dos casos não tem, né? Não é uma regra. E depois, se você percebe que vale a pena investir, que aquilo ali pode se tornar alguma coisa um pouco mais séria, você passa então para o próximo estágio, que é namorar com aquela pessoa. Para nós brasileiros, esse estágio aí de ficar, né, onde a gente não tem necessariamente um relacionamento muito sério com aquela pessoa, esse período pode ser muito, muito longo. Existem vários casais aí que passam muito tempo ficando, às vezes meses, até que de fato se assumam um namoro, até que de fato eles decidam dar esse próximo passo. Lá nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho diferente. O estadunidense tende a começar a namorar, né, a dar esse próximo passo, tornar as coisas um pouco mais sérias, depois ali do terceiro, quarto encontro. É muito difícil ver nos Estados Unidos pessoas nesse estágio ainda um pouco fluido ali do relacionamento, onde não se tem nada muito combinado, nada muito sério durante tanto tempo quanto a gente fica aqui no Brasil. Então o nosso ficar ele é bem mais longo do que o ficar nos Estados Unidos, que rapidamente se torna um relacionamento. Um detalhe que alguns estadunidenses reparam sobre os brasileiros é que a gente é muito mais aberto e muito mais direto para falar dos nossos sentimentos e das nossas vontades do que o estadunidense. Lá nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho mais tradicional, então as pessoas tendem a comunicar de forma menos direta o que eles estão querendo, o que eles estão sentindo. Isso para mim está longe de ser um aspecto negativo do brasileiro. Eu particularmente acho que é muito melhor quando a gente é aberto em relação às nossas expectativas, às nossas vontades, os nossos desejos com a pessoa com quem a gente está se relacionando, porque dessa forma a gente já garante aí que desde o comecinho as coisas estão saudáveis, está rolando comunicação, menos chance de dar errado. Um tópico que é bem grande, bem importante, tanto para o estadunidense quanto para o brasileiro, é o momento de conhecer a família, né? Esse é um momento que a gente fica um pouco tenso, a gente espera um pouquinho mais para deixar acontecer, porém mesmo sendo uma coisa grande para o brasileiro e grande para o estadunidense, a gente passa por essa etapa muito mais rápido do que eles. Veronica and I, we dated for months in college and this whole last year, and she's only meeting my parents for the first time next week. E por que pra gente a cerimônia de conhecer os pais é uma coisa bem mais tranquila e bem menos intimidadora para a pessoa que tá com a gente do que é lá nos Estados Unidos? A gente aqui no Brasil tende a morar com a nossa família durante muito mais tempo do que o estadunidense. Então é muito comum que a pessoa que você começou a namorar, seja com 25, 30 anos de idade, more ainda com a família. Pronto, o café tá prontinho. Caraca, amiga, o que é isso? Omelete. E não só more com o pai ou com a mãe, mas more com o pai, com a mãe, o irmão, o avô, a tia. Então tem mais 5 gerações da família dentro daquela casa. Quando você vai lá conhecer a casa da pessoa, é normal que você acabe encontrando um parente, puxe um assunto, acabe desenvolvendo ali alguma relação. Então, como culturalmente a gente tende a viver com a nossa família durante mais tempo, pra gente esse encontro ele acaba acontecendo de forma mais natural. Lá nos Estados Unidos a coisa não funciona assim, porque desde o período da faculdade as pessoas, né, os jovens, se mudam de casa e não voltam nunca mais a morar com os pais. Isso é muito raro, inclusive para algumas pessoas lá nos Estados Unidos isso é um sinal de fracasso, porque você não conseguiu se virar sozinho depois da faculdade. Obviamente a gente
sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas culturalmente lá nos Estados Unidos isso é sim um traço bem forte. Então quando a gente fala de conhecer os pais na cultura estadunidense, a gente está falando de planejar uma viagem, voltar para sua cidade natal, voltar para aquele lugar onde você cresceu, revisitar várias coisas da sua infância. É muito comum que a namorada ou o namorado passem inúmeras regras sobre como se comportar, como se vestir, que assuntos abordar na hora de ter aquele primeiro contato. A gente tem até mesmo o filme do ano 2000, o Meet the Parents, que foi traduzido para o português como Entrando numa Fria, que é um filme inteiro, né, de comédia sobre esse momento em que o namorado dessa personagem principal tá indo conhecer a família dela e toda a tensão, todos os protocolos e rituais que ele tem que fazer para garantir que aquele encontro saia perfeitamente. Um outro ponto que acaba sendo bem diferente entre os Estados Unidos e o Brasil são os primeiros encontros. Aqui no Brasil a gente tende a ser muito mais íntimo, muito mais carinhoso num primeiro encontro do que o estadunidense. Um ponto que eu já vi alguns estadunidenses citarem é que aqui no Brasil é muito comum da gente sentar do mesmo lado da mesa quando a gente tá saindo pela primeira vez com alguém. A gente tende a pegar na mão, abraçar, às vezes até beijar, dependendo do nível de intimidade que você já tem com a pessoa, e lá nos Estados Unidos é muito pouco comum isso acontecer. É muito mais comum que as pessoas sentem de lados opostos da mesa e que aquilo ali realmente seja um encontro para se conhecer, então trocar uma ideia, falar as coisas que gosta, ver se tem alguma conexão, para aí então, se de fato rolar alguma conexão, acontecer aí o grande beijo no fim do encontro que a gente já viu em tantos filmes, aquele momento deixando na porta de casa ou saindo do restaurante, e aí finalmente acontece o beijo e aí a pessoa entende que deu certo, ela conseguiu conquistar aquela pessoa, ela conseguiu, né, ter um bom desempenho naquele primeiro encontro. Isso pra gente é muito diferente porque durante o encontro mesmo a gente já tende a ser bem mais íntimo e bem mais carinhoso do que o estadunidense. No tópico aplicativos de relacionamento, a gente tem uma dinâmica bem parecida nos Estados Unidos e aqui. Eu diria que a principal diferença que a gente pode observar nesses aplicativos é que lá nos Estados Unidos a gente tem alguns aplicativos muito específicos para certos grupos sociais, como aplicativos de relacionamento só para pessoas latinas, o que a gente aqui no Brasil acaba não tendo muito. A gente tem vários tipos de aplicativos diferentes, mas as pessoas que você encontra nesses aplicativos são as mesmas pessoas. A gente só encontra uma mudança um pouco maior aí nessa dinâmica, mas que também acontece nos Estados Unidos e acontece aqui, quando a gente está falando de aplicativos de relacionamento da comunidade LGBTQIAP+. Mas, no geral, a gente encontra alguns filtros dentro de aplicativos de relacionamento heterossexuais, onde você consegue filtrar pessoas LGBTs. Uma dúvida muito comum em relação ao vocabulário sobre esse assunto é a palavra dating, porque recentemente a gente importou para o português a palavra date. O que significa date em português, que a gente chama aqui de date, né? O date é um encontro que você está tendo com alguém, não necessariamente algo sério. Normalmente são encontros com pessoas que você não tem nenhum tipo de relacionamento mais sólido, nem nada do tipo. Então a gente fala, meu amigo tá num date com tal pessoa, eu vou sair num date com uma pessoa. A gente já associa com essa palavra esse encontro casual. Nada muito sério, não é alguém que você tem um relacionamento, nem nada do tipo. Então vou explicar para vocês como é que funciona dating em inglês, quais são as variações que existem ali para quando vocês verem da próxima vez, vocês saberem ao que eles estão se referindo e não ficar comparando aí com o nosso date. Quando a gente está falando de dating life, a gente está falando de vida amorosa. Então é um termo amplo, né? Um termo que pode estar abordando aí relações mais casuais que você esteja tendo, pode estar abordando uma relação mais séria. Então, dating life é a sua vida amorosa. Então, se alguém te pergunta "How's your dating life?", ela está querendo saber se você tá saindo, conhecendo pessoas, se você tá em aplicativos de relacionamento, como é que tá aí a sua vida amorosa. It is not your job to monitor my dating life. Do you understand me? Quando a gente fala lá nos Estados Unidos, I am dating someone, a gente já traz aí um sentido de ser algo mais sério. Então a gente fala que tá dating someone quando a gente tá namorando. Então a gente já deu esse segundo passo aí. Aqui no Brasil a gente usa os dates, né, para falar desse momento inicial, de quando você tá conhecendo a pessoa. Lá nos Estados Unidos, dating é muito mais relacionado à etapa seguinte desse momento, né, que é o relacionamento sério. I'm dating Peter now. Felipe, mas então quando a gente tá só saindo, só ficando, como é que eu falo isso em inglês, né? Quando eu não tenho uma coisa séria com a pessoa. Se você tá só saindo com aquela pessoa, dando rolê, não sabe se vai querer alguma coisa mais séria ali ou não, o ideal é que você fale I am seeing someone. I am seeing someone. Que traduzindo seria algo como eu tô vendo alguém. Então eu tô ali vendo o que vai dar, tô sentindo ainda como é que vai ser essa relação. Então o nosso ficar aqui no Brasil, né, traduzindo aí pro inglês, seria algo como seeing someone.
Are you seeing someone? Uma outra confusão muito comum é em relação ao Dia dos Namorados. Lá no começo do ano, várias vezes a gente tá aí nas redes sociais, acompanhando o dia a dia de pessoas que moram lá nos Estados Unidos, e a gente começa a ver umas postagens de Happy Valentine's Day, pessoas dando caixa de bombom de coração, flores, e aí você começa, meu Deus, eu tenho que comprar alguma coisa pro meu namorado, pra minha namorada, esqueci essa data, mas não se preocupa, lá nos Estados Unidos o Dia dos Namorados é comemorado num dia e num mês completamente diferente do que a gente comemora aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a comemoração acontece bem lá no comecinho do ano e é uma celebração de São Valentim, por isso o nome Valentine's Day. Aqui no Brasil a gente tem essa comemoração acontecendo no dia 12 de junho, que é um dia antes do dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro aí do catolicismo. Então, apesar da comemoração ser a mesma, né, os presentes são os mesmos, as tradições são as mesmas, a data nem mesmo celebra o mesmo santo. Então por isso que elas acontecem em dias tão diferentes. E aí, gostaram dessas curiosidades? Se vocês sabem mais alguma diferença entre relacionamentos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, comenta aqui embaixo para mais gente ficar sabendo aí também. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, lembrando que as redes sociais e o site da Punkify estão aqui na descrição, então depois dá uma olhadinha lá. A gente tem aulas ao vivo aqui no YouTube gratuitas todos os dias da semana, então não perde essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.